Então vamos lá? Olha, muita gente descobrindo a Bolsa de Valores agora e isso é ótimo, né? Vai chegar mais investidores, mais pessoas vão conseguir ganhar dinheiro com o mercado de ações. Ele deixou de ser um mercado exclusivamente para pessoas mais ricas e passou a ser um mercado disponível para todo mundo. Quer dizer, quase todo mundo, né? Não é todo mundo nem que tem internet no Brasil, não é todo mundo nem que tem saneamento básico no Brasil, mas para quase todo mundo que usa internet ficou disponível conhecer esse mercado e descobrir como é que faz para se tornar um investidor na Bolsa de Valores. Só que com isso, né, veio um monte de pessoas sem saber muito bem o que está fazendo e acaba caindo na Bolsa de Valores por conta de algum anúncio, por conta de alguma propaganda que encontrou na internet e começam ali a especular na Bolsa de Valores e acabam por consequência disso, né, especular na Bolsa de Valores sem o conhecimento adequado, acabam perdendo dinheiro no mercado e depois de alguns meses ali saem falando que o mercado então é uma espécie de cassino, né, que depende muito de sorte, que está muito relacionado ali a especulação e não a investimento de fato. E hoje eu quero explicar aqui nesse vídeo as diferenças desses conceitos ali para que as pessoas não se enganem e não culpem a Bolsa de Valores por uma coisa que ela não tem culpa, né? Isso é muito mais de responsabilidade dos investidores do que da Bolsa de Valores e do mercado de ações em si. Então hoje a gente vai falar aqui sobre as diversas formas que existem de fazer negociações na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é basicamente um mercado de compra e venda de ações e existem diferentes formas de comprar e vender essas ações, né? A gente vai falar aqui sobre as 4 principais formas ali, as mais populares aí, e o que é cada uma delas e qual é a diferença então de day trade para investimento e por que day trade não é investimento, né? É um processo especulativo ali, é um tipo de negociação especulativa baseada simplesmente em especulação e não tem como objetivo um investimento em empresas. E aí eu vou explicar para vocês aqui por que é diferente investimento de especulação, para a gente não se confundir mais com esses conceitos e para você entender o que realmente acontece quando alguém fala que perdeu dinheiro na Bolsa de Valores. Então hoje as 4 principais formas que existem de negociar ativos na Bolsa de Valores são day trade, swing trade, scalper e buy and hold. Existem outras formas, Raul? Existem, mas hoje a gente não vai abordar elas para o vídeo não ficar extremamente complexo e com problemas, né? Porque eu quero que você consiga mandar esse vídeo para alguém que te disse que Bolsa de Valores é cassino, que te disse que Bolsa de Valores tem ali um negócio de aposta e tudo. Então, como eu quero que você mande esse vídeo para alguém que não conhece de investimento, para que essa pessoa possa entender a diferença dessas duas coisas e nunca mais ficar te importunando com isso, então eu não vou entrar aqui em termos muito técnicos, eu vou explicar de forma bem simples e de uma vez por todas qual que é a diferença entre especulação e investimento. Então a gente vai falar aqui de day trade, né, que é o título do vídeo, e vamos falar da principal diferença entre o day trade e o buy and hold, que é o método ali de comprar e segurar, né, comprar e manter as ações da empresa. Quando você ouve alguém falar, né, que fulano perdeu dinheiro com Bolsa de Valores, no geral, não sempre, não 100% dos casos, mas no geral a gente está falando de um especulador e não de um investidor. Eu vou te mostrar por quê. Então imagina o seguinte cenário, né, imagina um cenário que é verdadeiro. Na Bolsa de Valores, diariamente, né, pessoas compram e vendem suas participações em empresas. É disso que se trata a Bolsa de Valores. É como se fosse uma feira, mas ao invés de vender frutas, verduras ou pastéis e outras coisas, ali nessa feira são vendidas participações em empresas. Então eu poderia vender uma fatia aqui do investidor Sardinha, que é uma empresa, né? Ou eu poderia vender uma fatia de uma outra empresa minha, ou você poderia vender uma fatia do seu Lava Jato. Teoricamente seria isso. Só que a Bolsa de Valores é uma feira para grandes empresas e não para empresas muito pequenas. Então uma empresa, para ser negociada na Bolsa de Valores ali, ela tem que ter uma captação de mercado, normalmente ali vai, sendo bem simplista, não é só isso, mas em torno de 1 bilhão e pode passar aí de 2 trilhões de dólares, como a Apple, por exemplo, que está negociada em Bolsa de Valores, tá? Então vamos imaginar agora que o investidor Sardinha é uma das empresas que estão ali nesse mercado, né, nessa feira. Então vamos colocar aqui, o investidor Sardinha não tem tamanho para estar na Bolsa de Valores ainda, né? Teria que ser uma empresa muito maior para conseguir fazer isso, mas a gente vai colocar aqui então você está vendo essa empresinha aí, eu coloquei uma imagem porque dizem que quando a gente desenha ali fica mais fácil das pessoas entenderem. Então nessa imagem aí você está vendo a empresinha, né, um exemplo dela, uma figura que representa uma empresa, e ali você está vendo um código embaixo, né, composto por 4 letras e um número, está escrito SARD3. Essa é uma abreviação, então na Bolsa de Valores a gente não chama, vou comprar ações do investidor Sardinha, você fala, SARD3, porque é mais fácil de digitar ali na plataforma onde essas negociações acontecem, que chama Home Broker, né, então nessa plataforma ali a gente chamaria ela só de SARD3.
SARD3, tá? Então eu coloquei aqui SARD3 com a abreviação de investidor sardinha ou sardinha, do jeito que eu quisesse, né? Podia ser ISAR3, né? Mas eu coloquei SARD3. E vamos supor que essa empresa, então, tivesse 100 ações disponíveis no mercado. Cada ação dessa empresa, então, equivaleria a 1% da empresa. É isso que é uma ação. Quando alguém fala para você que comprou uma ação, é como se fosse uma abreviação ali para participação, tá? Então imagine que ação é participação. A menor parte de uma empresa é uma ação. E é disso que se trata, então, uma ação, tá? Então você viu ali, SARD3 tem 100 ações, portanto, como ela tem apenas 100 ações, na Bolsa de Valores esse número é muito maior, são milhões de ações muitas vezes, tá? Mas porque as empresas são bem maiores também, mas aqui nesse exemplo, para você entender de maneira mais fácil, cada ação da empresa, então, 1%. Se eu comprei uma ação da SARD3, né, seja lá por que valor for, eu teria, então, 1% dessa empresa. E para que eu vou comprar uma ação dessa empresa? O objetivo dos investidores é comprar essa ação e ficar com ela. Eu me torno um pequeno dono dessa empresa, né? Um pequeno sócio ali. Eu agora sou dono dessa participação da empresa. Quando essa empresa, então, lucrar, vamos supor que a investidor sardinha lucrou bastante nesse ano e tudo. No fim do ano, a gente decide ali em assembleia, eu e os outros acionistas da empresa, cada um com seu 1% ali. Vamos supor que fosse uma empresa que está 100% aberta na Bolsa de Valores. Não existem muitos casos assim, na verdade. A gente ia se reunir ali e decidir, olha, então agora a gente vai fazer o que com essa empresa? É como se fosse um processo democrático ali, né? Então, inclusive, por isso que o presidente da empresa se chama presidente, ele é o que detém a maior parte das ações de uma empresa e, portanto, ele é o presidente da empresa. E aí a gente ia decidir ali e falar assim, então a gente vai distribuir o lucro, né? O investidor sardinha lucrou 1 milhão esse ano, a gente vai distribuir só 10% desses lucros, porque a gente quer guardar 90% do lucro para reinvestir no negócio. Então 10% só, a gente decidiu aqui com todos os donos dessa empresa, que são muitos, uma empresa na bolsa tem muitos donos, cada acionista é um dono, pequeno dono, né? A gente definiu ali então que essa empresa vai distribuir 10% do que ela lucrou, né, em forma de dividendos, que é o que a gente chama esse lucro das empresas na Bolsa de Valores, né? Então a gente vai pegar ali a distribuição de lucro das empresas na Bolsa de Valores. Então a gente vai pegar ali 100 mil reais e distribuir. Se eu tenho uma ação e ela representa 1%, quanto que eu vou receber de 100 mil? 1%, né? Portanto, eu receberia ali R$1.000 por ter 1% da empresa. E é basicamente isso. Esse é o investimento. Como você reparou, não tem nenhum cassino, nenhuma sorte nisso, né? Eu simplesmente tenho que escolher uma boa empresa, uma empresa que seja lucrativa, uma empresa que eu goste dela, que eu acredite no setor, eu me torno sócio dela, eu comprei a empresa na Bolsa de Valores, paguei para alguém que queria vender esse ativo e pronto. Comprei, agora eu fico com a empresa. Esse é o chamado buy and hold. Então eu comprei e vou manter a empresa. Eu não pretendo vender ela necessariamente para ganhar dinheiro com a ação, né? Eu não quero vender minha ação mais cara ou mais barata. O que eu estou interessado é no lucro dessa empresa ali e no crescimento dela, né? No longo prazo, pode ser que essa ação se valorize muito e que um dia eu queira vender, mas pode ser que não. Inclusive, a gente tem grandes investidores na Bolsa de Valores que nunca venderam nenhuma ação ou que raramente venderam uma ação. Eles simplesmente compraram e se tornaram sócios dessas empresas. Para esse tipo de investimento na Bolsa de Valores, isso é investimento, tá? Não é especulação. Para esse tipo de investimento na Bolsa de Valores, a gente dá o nome de buy and hold, que é em inglês aí, comprar e segurar, né? Então a gente chama essas pessoas que fazem esse tipo de estratégia de holders. Aí você viu que não tem nenhuma sorte, não tem nenhum cassino, não tem nenhuma loucura acontecendo. É claro que eu poderia comprar uma ação de uma empresa e ela começar a apresentar prejuízo em vez de lucro. Eu ia ter que pagar? Não ia acontecer simplesmente nada. A empresa poderia quebrar e eu poderia perder o valor investido. Assim como se você comprasse a empresa do seu vizinho ou de qualquer outra pessoa. A diferença é que na Bolsa de Valores, essa transferência de uma pessoa para outra acontece instantaneamente quase. É muito rápido. Como assim? Eu simplesmente tenho uma participação da empresa, você compra por 20, eu vendo por 20, já te transferiu. Não precisa ir no cartório, nem fazer nada disso, tá? Então é bem simples e é bem rápido. Esse é o investimento. Só que aí, antes de eu explicar isso aqui, já me segue lá no Instagram que eu tô fazendo postagem sobre investimento, não sobre especulação, @o_Raul_Sena. Lá tem um conteúdo diferente do daqui, eu sempre posto um vídeo novo, eu sempre posto os stories, respondo as dúvidas de vocês. Tá muito bacana no Instagram, você pode me seguir lá, @o_Raul_Sena. E outra coisa, muita gente acaba se esquecendo de se inscrever nesse canal aqui, depois você nunca mais vai me achar. Você vai esquecer o nome aqui do canal Investidor Sardinha e nunca mais vai me achar. Então já se inscreve para você não perder o canal e não perder os vídeos, né? Então, e a especulação, como é que funciona? Como hoje em dia essas transferências de uma ação para outra pessoa são feitas de forma muito rápida, as empresas de capital aberto elas têm muitas ações. A gente está falando ali, por exemplo, do Itaú, só para vocês terem uma ideia do número. A gente está falando de 9.804.140.000 ações. Isso significa, né, que tem 9 bilhões de ações. É claro, isso significa que tem 9 bilhões de sócios? Jamais, nem tem isso de pessoas no mundo. Mas uma pessoa só ela pode ter, por exemplo, ali 1 bilhão dessas ações, né, um acionista controlador, ou ele poderia ter, sei lá,
lá, 5 bilhões dessas ações, ser dono de mais da metade das ações. Então, obviamente, existe esse número de ações, mas significa que a empresa pode ser dividida nesse número de ações ali, né? Se as pessoas quiserem vender uma só, né? Ficar vendendo uma só e se tivessem compradores, a empresa poderia ser dividida, assim, em 9 bilhões de participações, só que não existe nesse número de pessoas no mundo, mas que ela poderia. A menor parte dela ali é uma ação só, então você pode comprar uma única ação de Itaú, tá? É possível fazer isso. Isso faz com que o preço dessas ações seja mais baixo, né? Você concorda que se tem 9 bilhões de ações, vai ser um preço bem menor, né? Porque o Itaú, ele tem um valor de mercado alto, se você ver, mas quando você divide isso por 9 bilhões, vai ficar um valor ok. O Itaú, por exemplo, ele vale 231,53 bilhões. Essa é a captação de mercado dele, é quanto que ele vale hoje. E com isso, né, uma ação do Itaú hoje está custando apenas R$ 23,31. Então você pode ser sócio do Itaú de uma pequena parte ali, isso não é nem 1%, é 0,0001%, obviamente, né? Para ter 1% do Itaú, você precisaria de 98.041.400 ações para ter um único por cento. Então, vezes 23,31, que é o valor que está hoje, você precisaria aí de mais de 2 bilhões de reais. É lógico, isso para ter 1%, você seria bilionário ali, porque ele tem lucro bilionário. Mas, se você quisesse comprar uma única ação, você precisaria só de R$ 23,31. Só que aí, milhares de pessoas, então, têm uma ação dessa, né? Não é só uma pessoa, não são só 100 pessoas, né? São milhares de pessoas que são sócios do Itaú. E essas pessoas, às vezes, elas querem ficar com essas ações, às vezes elas querem vender. Então, eu tenho ali uma ação por R$ 23,31. Eu estou precisando de dinheiro hoje aqui, decido que eu vou vender, né? Eu falo, eu vou ali colocar minha ação para vender no mercado e vou ficar com meus R$ 23,31. Ou eu tenho 100 ações, eu falar, eu vou preferir hoje ficar com R$ 2.331 ali do que ficar com essas 100 ações que eu tenho de Itaú. Então eu vou vender um lote das minhas ações. Então, como sempre existe essa lei de oferta e demanda, né? Às vezes mais pessoas estão querendo comprar o Itaú. No dia que ele tem um lucro muito alto, muitas pessoas estão querendo comprar. No dia que ele tem uma queda no lucro, muitas pessoas estão querendo vender. Então o preço das ações, ela se movimenta a cada segundo, né? Então você vê ali, no começo do dia, quando eu fiz esse roteiro, por exemplo, né? Eu estava ali falando das ações de Itaú que estavam custando R$ 23,30. Agora, por exemplo, já estão R$ 23,12. No exato momento que eu estou gravando aqui, às 14 horas, já estão R$ 23,12. Então alguém teve a seguinte ideia, então todos os dias fica mudando ali o preço dessas ações, já sei, eu vou ganhar dinheiro com isso. Se eu comprar de manhã, por exemplo, por R$ 23,12 e vender à tarde, eu vou acabar ganhando dinheiro. E foi aí que surgiu as pessoas que fazem então o processo especulativo, isso é day trade. Ele não quer ser sócio da empresa ali, ele não está com a intenção de receber uma participação nos lucros desse negócio. A única coisa que ele quer é ganhar dinheiro com a oscilação das ações. Você entendeu? O que ele quer é o seguinte, de maneira muito simples, agora com a ilustração para ficar mais fácil. Se o preço de venda for maior que o preço de compra, ele ganha. Se for menor, ele perde. Então vamos supor, 11 horas da manhã, esse trader, né, o cara que faz day trade, ele decidiu comprar ali essas ações por R$ 23,30. Tá? Então ele foi ali e comprou às 11 horas da manhã. Chegou às 16 horas da tarde, as ações estavam por R$ 24,30. Ele tinha comprado ali, vamos supor, 100 ações, né? Então ele comprou 100 por R$ 23,30 por R$ 2.330. E à tarde, quando ele foi vender, já estava custando mais R$ 1 a mais do valor que ele comprou. Então agora estava 2.430 o lote de 100 ações que ele comprou. Então ele teria ganhado ali com essa operação R$ 100. É isso que o trader faz o dia inteiro, né? Então ele fica ali comprando ações e vendendo na tentativa de adivinhar para onde que o mercado vai. Isso é um processo de especulação, um processo especulativo. Isso não tem nada a ver com investimento e não tem nada a ver com comprar as participações da empresa e ficar para você. Isso aqui é um processo de aposta. Ele poderia fazer isso com resultados de futebol, ele poderia fazer isso com várias outras coisas. Por que ele prefere fazer com ações? Porque as ações têm um comportamento mais fácil de você prever, baseado ali, por exemplo, nos resultados da empresa, ou baseado nas análises gráficas de Fibonacci, e algumas coisas ali que eles acreditam que pode sim facilitar esse processo de tomada de decisão e que pode render dinheiro para eles. E aí, se a ação cair de preço, o que acontece? Ele toma prejuízo. E aí que você vê as pessoas falarem que tomaram prejuízo na Bolsa de Valores, né? Então ele veio ali, YouTube 3, ele comprou às 11 horas da manhã por R$ 23,30 e ele vendeu às 16 horas por R$ 22,30. Então ele acabou perdendo dinheiro. Imagina se ele tivesse comprado 1.000 ações, 10.000 ações, ele poderia perder mais dinheiro ainda. E a Bolsa de Valores ainda permite, com alguns mecanismos, que você opere com dinheiro que você não tem, né? Você pega ali como se fossem ações emprestadas e você pode vender elas sem ter, e aí o prejuízo pode aumentar bastante. Você pode fazer uma alavancagem, vender 10 vezes mais do que você tem, e é por isso que algumas pessoas acabam perdendo dinheiro ali na Bolsa de Valores. O day trader, ele procura ali a diferença entre o valor
de compra e o valor de venda. Então, se o valor de venda for maior que o valor de compra, ele lucra. Se for menor, ele toma prejuízo. Isso pode acontecer em qualquer mercado do mundo, né? Se você comprou uma casa por 100 mil e depois você vende ela por 80, você acabou perdendo dinheiro se você não arranjou um comprador que quer comprar por 110. E a mesma coisa acontece no mercado de ações. Existe alguma coisa criminosa no mercado de day trade? Isso é a coisa mais errada do mundo? Não, não existe nada, né? Tem uma pessoa que quer vender, tem uma pessoa que quer comprar, elas duas entraram em consenso e acabaram negociando. Pode ser que o day trader esteja vendendo, inclusive, para outro day trader, né? Que simplesmente acha que não, ainda dá para subir mais, por exemplo. Ele subiu até um tanto e ele fala, não, eu acho que ainda sobe mais R$1, então me vende aí sua ação. Então não faz diferença. No mercado de ações, você não sabe para quem que você está vendendo. Pode estar vendendo para um cara, por exemplo, que faz buy and hold, que vai comprar essa ação e vai ficar para ele e não vai deixar mais disponível no mercado. Então, como você deve imaginar, é muito difícil você prever ali o que os sócios da empresa vão querer fazer com ela, né? Se eles vão querer vendê-la mais barata ou mais cara. Por quê? Porque tem a lei de mercado. Se eu estiver tentando vender ações do Itaú, eu tenho 100 mil ações, eu estou tentando vender por R$23. Eu não consigo, eu preciso vender agora. O que eu vou fazer? Vou abaixando o preço. Ah, vai 22, vai 17, até a hora que eu achar comprador. E é por isso que vai oscilando o dia inteiro. Cada hora tem alguém querendo comprar. Se não tem ninguém querendo vender, ele vai aumentando o preço de oferta dele. E aí, até alguém oferecer. Fala assim, nossa, por 23 eu não vendo, mas por 24, putz, eu vendo, agora fica com minhas ações. Então fica nesse processo o dia inteiro ali, o preço das ações ficam se movimentando loucamente o dia inteiro. Só que isso acontece, Raul, com 100% das ações de uma empresa? Gente, é claro que não, né? Isso acontece ali com menos de 1% das empresas. Todo esse mercado que você vê de pessoas comprando e vendendo, num dia, assim, às vezes em 2 meses, ele não passa de 1% das ações negociadas. Porque os controladores das empresas, eles não podem ficar vendendo as ações dele, senão eles perdem o controle da empresa, né? Você imagina se ele vende ali mais do que 30% das ações dele, ele era dono majoritário da empresa, por exemplo, ele vende 30%, ele perde o controle, porque as outras pessoas que compraram se juntam e tomam a empresa dele. Então ele não pode ficar especulando com a empresa dele, né? Quem especula são os especuladores, os investidores, eles não ficam ali vendendo e comprando ações. E normalmente, tá, na maioria das empresas, 99,9% das empresas, esse volume negociado ali, né, de ações, não passa muito de uma porcentagem bem pequena da empresa, tá? Não é a maior parte das ações. A menor parte das ações são de especulação aí. Os especuladores, eles são a minoria numérica de valor, de dinheiro do mercado. Eles podem até ser maioria em pessoas, né? Mas eles têm o menor controle de dinheiro. Os grandes investidores do mundo, quando você ouve falar Warren Buffett, ou sei lá o quê, nenhum deles é especuladores. Não existe um day trader ali na Forbes, tá? Não existe isso. Existem investidores. Especuladores não existem. E essa é a diferença. Então, o especulador, ele tenta ganhar dinheiro com o preço das ações. O investidor, ele tenta ganhar dinheiro com a empresa, com o lucro das empresas. Para ele, não importa quanto que está custando hoje, né? Só importa no dia dele comprar. Depois disso, não importa mais para ele. Só na hora dele comprar de novo e de novo. E aí vira essa fofocaiada toda, esse problema todo, porque a maior parte das pessoas que tentam viver de day trade, elas acabam perdendo dinheiro. E aí algumas pessoas confundem isso. Falam, eu perdi dinheiro investindo em ações. Não, você perdeu dinheiro especulando com ações. Perder dinheiro investindo em ações é um pouco mais difícil, porque você compra as ações e você vai esperar ao longo prazo e não é todo dia que uma empresa quebra na Bolsa de Valores, tá? São poucas empresas. Acho que na história recente da B3 a gente tem umas 18 empresas. A B3 tem mais de 300 empresas abertas aí, mais mesmo, bem mais, acho, tá quase chegando às 400, se não me engano, e aí quebraram, né? Fecharam capital, alguma coisa, umas 18, 19 empresas no máximo. Então, assim, não são muitas empresas que vão à falência. Então, perder dinheiro investindo é muito raro, e mesmo que a pessoa fosse perder dinheiro, né? Mesmo que o valor caiu ali da ação, não significa, né, realmente que ela perdeu o dinheiro, tá? Significa ali que o preço mudou. Se é a mesma coisa que eu comprei um apartamento, eu não fico perguntando pro meu vizinho todo dia quanto que tá o apartamento, né? Eu simplesmente moro no meu apartamento e fico quieto ali. Com a empresa é a mesma coisa, né? Eu vou comprar uma empresa e vou ficar com a minha participação. Não vou sair perguntando para todo mundo, nossa, quanto que tá, quanto que tá, quanto que tá. Então, se você decidir ali ser day trader de carro, você pode também. Você compra um carro de manhã e vende à tarde. Só que as pessoas não fazem isso porque é mais difícil. E como no mercado é muito simples vender, acaba aparecendo especuladores que, no geral, são mais para apostadores, porque nem sabem especular direito, não estudaram muito bem o mercado, estão mais para apostadores. A maioria dos day traders estão mais para apostadores do que para especuladores profissionais mesmo. Tem os grandes profissionais da área que ganham sim dinheiro com esse tipo de especulação, mas eles estudam por muitos anos como qualquer outra profissão. Às vezes um cara ali se dedica 6 anos de estudo e ainda perde dinheiro, tá? Então, assim, eventualmente ele ainda erra em negociações. O problema é você achar que vai começar a comprar e vender ações aleatoriamente e vai ganhar dinheiro. Você não vai ganhar dinheiro se você fizer nada disso, né? Com nada você vai ganhar dinheiro assim. Você imagina você para no supermercado, compra um monte de coisa e tenta vender na rua por um outro valor. Você não vai conseguir ganhar dinheiro assim. Só que no mercado de ações as pessoas acham que vai acontecer um milagre e que o dinheiro vai aparecer na conta delas de uma hora para outra. Isso é excesso de filme, né? Não faz muito sentido. E quais são as outras modalidades, então?
Você lembra que eu tinha falado outras lá, né? Existem outras modalidades também de especulação. O swing trade, por exemplo, como é que funciona? Em vez da pessoa comprar a ação e vender no mesmo dia, né? Ela compra uma ação hoje, ela pode vender daqui 3 dias, ou daqui uma semana, ou daqui 6 meses, né? Então ele tenta ganhar dinheiro com o preço das ações também, ele não quer ser sócio da empresa, a única coisa que importa para ele é se a ação vai subir ou cair, ele está especulando acerca do que pode acontecer com ela, né? Fazendo um processo especulativo, isso não é investimento. Ele faz, ele compra uma ação e tenta vender por outro valor. E aí da mesma forma que o day trade, só que em diferentes meses, às vezes, diferentes dias, né? Diferente do day trade, que é sempre, por isso fala day trade, né? É trade diário. Então ele vai no começo do dia, vende no final, ou dentro do mesmo dia ali, ele vende e compra essas ações ali e tenta ter lucro, tá? A maioria das pessoas que tentam fazer isso, segundo o estudo da FGV, não sou eu que estou falando, perdem dinheiro e perdem muito, tá? Perdem muito dinheiro mesmo e acaba não dando muito certo ali. E aí, o que é o scalper, então? Que faltou aqui o último. Bom, o scalper, ele leva a especulação para o último nível ali. Ele leva para todos os níveis de maluquice de risco, né? Ele tenta negociar ali dentro do mesmo minuto, às vezes, ou dentro de um minuto para o outro. É muito mais rápido que o processo de day trade. Então ele fica comprando e vendendo ações ali, ou comprando e vendendo contratos de dólar, de milho, de boi. Ele fica tentando comprar e vender rapidamente, tentando conseguir um lucro pequeno nessas operações. Então ele vê ali uma tendência, né? Ah, o preço está subindo. Então ele compra aqui no baixo e vende um pouquinho quando sobe um pouquinho. Aí ele vai comprar outro no baixo de novo e vende quando sobe um pouquinho. Ele fica tentando fazer isso o dia inteiro e tentando ganhar ali dinheiro. São as operações mais rápidas aí do mercado. Fala que é o scalper ali, é a operação, o tipo de operação mais rápida do mercado aí. Então, Raul, no fim das contas, qual que é o problema com day trade? Gente, na verdade não tem problema com day trade nenhum, né? Em si, a prática não é uma coisa feia ou que fere, é uma prática especulativa de aposta. Eu não vejo nada de errado nisso. Acho que são pessoas querendo comprar e vender delas mesmas. Não tem problema com isso. O problema é que existe hoje uma falsa promessa no mercado de algumas pessoas que vendem uma falsa promessa de que você vai ganhar dinheiro fácil, de que você vai ficar ali na praia e clicar em 2 botões e vai aparecer dinheiro na sua conta. E isso não é verdade. É um processo que vai exigir estudo, que vai exigir que você se torne um profissional dessa área e que para a maioria das pessoas que tentam se aventurar com isso, acabam perdendo dinheiro. Então tem mais um problema com as pessoas no geral que propagandeiam essa prática e com as pessoas que compram essa prática, acabam perdendo dinheiro e depois saem reclamando de bolsa, do que com a prática em si. Existem bons especuladores no mercado e que sim, ficaram ricos, né? Tem grandes gestores de fundo que são especuladores, eu mesmo já conheci um, e eles não têm essa confusão clara aí que existe no mercado de confundir isso com investimento. Eles sabem que eles estão especulando, né? Você não vai ver nenhum especulador profissional falar, olha, eu sou um investidor. Ele fala, eu sou um especulador, eu trabalho com especulação. Então é isso. Agora, quanto a mim, a minha profissão não é bolsa de valores, não é isso que a gente ensina aqui nesse canal. Então se você gosta de day trade, esse não é um bom lugar para você, de modo geral. Se você gosta de swing trade, se você gosta de scalper, você vai ter que encontrar outras pessoas que estejam dispostas a te ensinar isso. Por quê? Primeiro, eu não gosto de day trade, não sou um profissional dessa área, entendo o básico, óbvio, porque a gente quando fala de bolsa de valores tem que estudar tudo, né? No começo ali, quando eu não entendia que eu queria ser investidor, estudei um pouco de análise gráfica, hoje não vejo sentido em usar isso no meu dia a dia, eu me preocupo muito mais com os fundamentos da empresa, né? Com a realidade do negócio da empresa, com o chãozão lá da fábrica, do que com o preço das ações, né? Eu verifico o preço das ações para ver se eu encontro um bom ponto de entrada ou não no meu dia de investir, mas de resto isso não me importa. Então eu vivo do meu trabalho, eu tenho minhas empresas, eu vivo do meu trabalho, invisto o resultado do meu trabalho, estou aqui trabalhando, o resultado do meu trabalho eu invisto na Bolsa de Valores com a única finalidade de construir patrimônio, tá? Comprar e vender ações repetidas vezes ali, ou ficar fazendo isso toda hora, isso é um processo especulativo, isso não é investimento. E eu acho que a B3 deveria, né, separar ali esses dois conceitos no site da própria empresa. Olha, especulação e investimento, porque senão fica parecendo que é a mesma coisa, as pessoas ficam comentando coisas que não sabem a respeito de Bolsa de Valores, e aí acaba colocando tudo no mesmo lugar, e não tem problema nenhum, especulação não é crime, né? Não tem nada de errado com especular, mas eu não sou um especulador e eu não tenho nada a ver com isso. E nem vocês, eu espero que a maioria de vocês aqui, dos sardinhas aqui, não sejam também especuladores, né? A gente é todo mundo investidor. Então é isso, o vídeo de hoje foi só, manda pro seu amigo que não entendeu esse rolo todo, e um beijão, e até o próximo vídeo.